Nossa, tá aqui, eu sou... Falando que mais um vídeo. Já deixa o like, tá aqui bem na parede, né? Que não deu nada. E aí, já que eu... Opa, não deixou o like, pera aí. A Vila Chaves, o que é verdade, o que é mentira, no último episódio da série do Chespirito. Se inscreve aqui, deixa o like e bora. Finalmente chegamos ao último episódio da série do Chespirito. O que é verdade e o que é mentira nesse capítulo final. A jornada foi longa até agora, tanto da série quanto a nossa aqui, né? Bora falar tudo Eu saí, voltei e não deixou o like, quer ver? Oh, não, peraí, volta. sobre isso, então se prepare para tirar o quadro da parede e vem com a gente. Se prepare para martelar um... Tudo começa com uma cartela de 78, com Margarita e Chespirito conversando. Ele fala que tá com medo de sair da situação que ele se encontra, o casamento, filhos, coisas assim. Bom, não sabemos se isso é real. Graciela, filha, conversando com a Graciela, mãe, arrumando o vestido para o casamento. Margarita falando com o Casasola, rola meio que um término ali. Na verdade, eles já meio que terminaram, só tá um clima muito ruim. Bom, também nada confirmado. Mas sobre essa conversa dos dois, da Margarita com o Mariano Casasola, eu acho que é X, quase certeza que é X, mas você já vai entender por quê. Meses se passam, mas para ficar um pouco mais fácil, vamos considerar que ainda estamos em 78. E, bom, até aí tá certo. Aí tem o Roberto vendo um cartaz de um filme do Chaves chamado El Chavo, La Película. Na boa, seria bem interessante se isso tivesse rolado, né? Mas não teve filme do Chaves mesmo. Duvido muito, inclusive, que teve cartaz. Dá para colocar como um X. We're using whiteboards every day to transform the way we bring videos to life. As a fully remote agency, whiteboards let us collaborate in real time to turn our clients. Aparecer dois travesseiros na minha cara. Não, tô não fazer isso não. Parece, por favor, propaganda de áudio. Eu vou sair, vou entrar de novo, vai carregar. Mas tem verdade no meio disso tudo. Inclusive, o Roberto não se animando muito com a proposta. Esto no se ve bien. El cartel es provisional. No te puedes poner exigente con eso ahorita. No estoy hablando del cartel, estoy hablando de la idea. El Chavo es un personaje de televisión, no de cine. Agora, o que tá errado é que provavelmente nem chegou nesse ponto de fazer cartaz e tudo, porque quem fez essa reunião com ele e apresentou a ideia foi o produtor da Televisa chamado Valentim Pimstein e o produtor de cinema chamado Fabian Arnaldi, ou Arnaud, não sei. E logo de cara eles perguntaram pro Roberto, você acha que é melhor um filme do Chaves ou do Chapolin? E ele mandou na lata, nenhum dos dois. Na série eles dão um tom ali pro cara que faz o Emílio Azcárraga como se fosse uma ordem dele. Aqui a coisa parece, segundo a biografia do Roberto, que foi muito mais uma conversa. Ah, a gente tá pensando em fazer, o que você acha? Chaves, Chapolin, nenhum. Surge uma inspiração pro El Chanfle num churrasco em família e o Roberto convence o Emílio Azcárraga de fazer um filme desse jeito. Es un nuevo personaje. Para la película. Y para eso necesitamos esto. ¿Vas a ser futbolista? No, yo no. El Chanfle se llama el personaje. Es un aguador que es muy soñador y carga con sus balones para todos lados. Bom, se surgiu uma inspiração num churrasco, você teve essa conversa desse jeito com o dono de tudo, a gente não sabe, mas que tem toda essa abordagem, o El Chanfle, e que foi gravado em 78, sim, isso tá certo. Inclusive, o filme foi rodado em março de 78. O Villagrán falou disso numa entrevista, que eu vou mostrar daqui a pouco por um outro motivo, e essa informação tinha passado batido por mim. Foi legal ter relido com mais calma e ter fixado essa informação. Ah, e ainda tem isso aqui. Vamos a necesitar un estadio y canchas de entrenamiento porque el Chanfle trabaja para el mejor equipo de fútbol de México. Cuenta con el América para lo que quieras. Pero trabaja para las Chivas. Isso é verdade e muito curioso. Desde 59, o Clube América, que foi fundado em 1916, pertence à família Azcárraga. E o Chespirito, torcedor do Chivas, bom, é muito doido, mas sim, ele trocou de time. De fato, o Roberto foi torcedor do Chivas e passou a torcer para o América depois de muito tempo. Coisa muito rara de se ver, né? A pessoa mudando de time assim. E o filme virou um marco tão grande que tem uma estátua em homenagem ao Chanfle no centro de treinamento do América. Roberto escreve muita coisa, vem uma passagem incrível para o estádio, onde ele se vê como o próprio Chanfle, tudo coisa da sua imaginação. Mas essas trapalhadas têm uma inspiração real no filme. Ele termina o roteiro, Graciela lê a história, se diverte com certas passagens, mas fica de cara com a parte em que a esposa do Chanfle fica grávida. Fica toda bravona, falando, quem que vai interpretar a esposa aqui, hein? Bom, de fato, a Florinda fez a esposa na história,
Mas se a Graciela ficou incomodada com isso, não sabemos. Na gravação, Margarita aparece ali, grávida, Maria Antonieta tá do lado, meio emburradona. De fato, tem cenas do filme das duas juntas na arquibancada, isso tá certinho, Florinda grávida, é claro. Tudo de mentirinha pro filme, tudo certo, né? E a Maria Antonieta meio brava? Sim, acho que dá pra pensar que isso tem um fundo de verdade. Que ela ficou incomodada com o relacionamento do Roberto com a Florinda, isso ficou, a gente já viu isso várias vezes, mas não sei se na altura do Erchanfle ela já sabia do que estava rolando. Porém, por uma outra declaração dela na autobiografia, eu acho que sim, ainda dá para considerar que ela não gostou muito do que rolou. Chegou a hora de saltar da televisão para o cinema. Nosso primeiro filme foi Erchanfle. Chespirito me disse que Florinda ficaria com o papel principal porque achava que eu era jovem demais para interpretar sua esposa. Eu não estava feliz, mas entendi, porque Henrique Segoviano agora era seu melhor amigo, além de diretor do filme, e Florinda era sua namorada. Namorada do Henrique, suponho. Eu interpretei um papel pequeno, mas muito bonitinho. Então, se o Henrique e o Roberto eram melhores amigos nessa fase, não faz muito sentido aquela conversa tensa da Margarita com o Mariano. Mariano é o Henrique Segoviano, Margarita Florinda. Ah, que dificuldade que é separar os nomes aqui da cabeça. Enfim, aquela cena do corredor acaba não fazendo tanto sentido, né? Logo depois tem essa conversa. ¿Por qué te quieres ir? Porque ya no me divierto. Además, en un programa con Marcos puedo lucirme más, puedo hacer lo que yo quiero. Que os dois eram realmente muito amigos, isso é verdade. Se rolou essa conversa nos bastidores do filme, é claro, a gente não sabe. Agora, se o Ramon realmente chegou a ser convidado para gravar algo com o Carlos, é um pouco confuso. Na autobiografia da Maria fica um pouco difícil entender em que momento aconteceu, mas ela fala de uma proposta que veio de gravar coisa com o Carlos, com a Maria e com o Ramon. E aí dá a entender que o Ramon ficou pouco tempo, não aguentou muito, mas pelas datas e por ser também fora do México, eu acredito que seja a respeito do que rolou em 82. E eu também já ouvi a respeito de que eles gravaram algo no México muito pontual logo depois da saída do Ramon, mas o negócio não foi pra frente e eu não sei exatamente a veracidade disso. Eu vou continuar pesquisando sobre, eu prometo. Depois vem a conversa do Marcos pontual logo depois da saída do Ramon, mas de que eles gravaram algo no México muito pontual logo depois da saída do Ramon, mas o negócio não foi pra frente e eu não sei exatamente a veracidade disso. Eu vou continuar pesquisando sobre, eu prometo. Depois vem a conversa do Marcos com o Chespirito, muito tensa e principalmente tem isso aqui. No te quedes atado al personaje de Kiko toda la vida. Eres muy talentoso, podrías hacer el personaje que tú quieras. Asegúrate que te escriban algo nuevo, diferente. Muchas gracias por tus sabios consejos, Chaparro. Ya terminaste, ¿verdad? Aí tem coisa errada. Wix Eu não aguento te dá o poder da inteligência mais, artificial propaganda. para criar um site Não, com todas as tem, funcionalidades propaganda, empresariais. valeu. No livro, Roberto fala que o Carlos teve essa conversa com ele em 77, num restaurante chamado Vips, o que também tá errado, porque a gente sabe, o Carlos Villagrán fica a temporada de 78 todinha no elenco. Mesmo assim, ele fala que o Carlos pediu conselhos, agradeceu com entusiasmo e um abraço caloroso encerrou o breve encontro. Bem diferente dessa coisa toda pesada, esse clima super tenso do episódio, né? E segundo essa edição do Teleguia de abril de 79, a entrevista que falei no começo do vídeo, Carlos diz que cumpriu sua parte na vila e não tem nada contra ninguém. Agradeceu ao Roberto pessoalmente por tudo no dia 19 de janeiro de 79, quando foi à sua casa e comunicou sua saída. Se foi no restaurante, se foi na casa do Roberto, tanto faz. Pelo jeito, não teve nada dessa tensão toda. O Carlos foi lá, pediu conselhos, o Roberto deu e tal. Então, o pessoal valorizou aqui porque o Marcos Barragán, na história, como eu disse em vários momentos, é só um babaca, né? Durante as gravações rola uma treta feia entre o Barragán, para variar um pouco, o Mariano, o Chespirito, até soco na cara rola e o Barragán se despede de todo mundo, negócio super, nossa, pesadaço ali. Bom, é claro que isso tá bem errado, né? Segundo o próprio Carlos, na entrevista que a gente acabou de ver, o filme foi rodado em março de 78 e ele só foi pedir demissão em janeiro do ano seguinte. E novamente, num clima de boa, tudo certo. Essa briga toda entre o Chespirito e o Mariano, mentira também. Segundo a própria Maria, na altura da gravação do Erchanfle, os dois estavam muito próximos, eles eram melhores amigos, lembra? E além disso, o último episódio de Chaves, onde o Segoviano foi o diretor, é O Violão do Seu Madruga, que foi exibido em novembro de 78, muito tempo depois da gravação do filme.
A Graciela limpa os ferimentos do Roberto e ele diz o seguinte: Lo que es increíble es que ya no soy el campeón de peso paja que era antes. Pues claro que no. Pois é, o Roberto realmente lutou boxe na Isso é juventude. verdade. Aí vem a parte que o Marcos conversa com o Jamaica, ele diz que o Roberto não quer dinheiro para fazer outro programa, mas ele precisaria colocar que o Chespirito era o criador do personagem nos créditos. Ele se nega, rola toda uma treta por ali e é complicado de novo. Vamos manter uma interrogação. Mesmo assim, dá para colocar que tem coisa errada, porque quem falou com o Carlos não foi o Jamaica, até porque é um personagem fictício. Quem conversou com ele foi o braço direito do Emílio Azcárraga, chamado Otton Vélez. E a gente tem que manter a interrogação, porque esse é o ponto em que cada um fala a sua verdade. O Carlos fala que o Roberto queria 40% de tudo que ganhasse, o Chespirito fala que não fez isso, só queria os créditos pela criação e por ser dono do personagem Kiko. Não dá para saber quem tá falando a verdade, o que realmente aconteceu. Beleza. É aquela velha história, né? Existe a minha versão, a sua versão e a verdade. Ramon conversa com o Chespirito e acaba pedindo as contas. De verdad, perdóname, hermano, aquí ya se me acabó. Ya no tengo... Me voy a ir con el otro pendejo. Me siento horrible, cabrón. E ao que tudo indica, não tem relação entre a saída do Ramon para fazer coisas com Carlos Villagrán. O Ramon mesmo chegou a dizer numa entrevista que tinha recebido uma boa proposta de um circo e por isso pediu para sair. Também rola papo de que ele pediu dinheiro adiantado para o Chespirito e não rolou e aí foi embora. Na sequência, o Chespirito conversa com seus irmãos. Eles dizem que o Roberto ganhou um processo movido pelo Barragán e perguntam se ele vai processar de volta. Ele nega e não quer mais gastar energia com brigas. A maior parte disso tá certa, mas tem coisa errada. Realmente, Carlos Villagrán moveu um processo contra o Chespirito ganhou e foi oferecido a ele processar de volta e ele não quis. Ele preferiu jogar uma terra em cima do assunto. Mas quem falou com ele sobre isso foram os advogados do Roberto e não os irmãos dele. Chespirito chega em casa, Graciela briga por ele ter chegado tarde, bem no dia do aniversário de casamento deles. Que climão! Aí ela pega o sutiã da Margarita e quebra um pau de vez. Inevitavelmente, vem isso. Las cosas se han puesto más difíciles y su papá y yo decidimos separarnos. Ya no va a vivir aquí en la casa. Eu acho prudente a gente manter um ponto de interrogação aqui, porque não dá nem para confirmar que é verdade, nem para confirmar que é mentira. Mas eu acho que todo esse lance do sutiã é uma forçação, é claro, para a história mesmo. É uma dramatização para coisa fluir. E é natural. Por outro lado, tem o lance da conversa da Graciela com os filhos, comunicando a separação e tudo mais. Bom, os filhos estavam envolvidos na produção, né? Eles encabeçaram a criação ali. Então é o tipo de coisa que, assim, dificilmente vai ser documentada em qualquer lugar, mas eles viveram. Então, não dá para confirmar também, mas essa parte aqui eu acho que é verdade, mas é achismo. Um ano depois, Roberto com seus irmãos e falam de uma reunião dos Araquanes. Graciela liga e Roberto vai buscar suas coisas. É uma cena muito triste, mas não sabemos se isso foi real. Eu só acho que a linha do tempo aqui ficou bem confusa, porque um ano se passou, Roberto demorou um ano para tirar as coisas da casa, ele ainda está numa fossa, e já faz, então, um tempão que ele teve o contato íntimo com a Florinda lá no Chile. É um pouco estranho. Ainda mais quando a gente leva em consideração a saída dos outros membros do elenco e tal. Esse pulo de um ano, para mim, na linha do tempo aqui, ficou meio difícil. Mas, enfim, é difícil cravar qualquer coisa nesse ponto. Ah, y logo después vem ese convite. El patrón quiere que vayas a Colombia. ¿Para qué? Lo buscaron desde allá. Quieren que vayas a la Marcha de la Solidaridad. Mas aí a data é 30 de agosto, coincidindo com a reunião dos Araquanes que já tinha sido marcada. A caminhada para a solidariedade realmente aconteceu no dia 30 de agosto, isso tá certinho, mas se tinha reunião dos Araquanes no mesmo dia, aí eu não encontrei nenhuma informação sobre. Corta para 1981 e vem uma série de imagens da caminhada, Roberto indo ao encontro da galera, muitos fãs na porta do hotel, uma felicidade só. De forma geral, claro, é verdade porque esse evento foi muito marcante mesmo. Roberto procura Margarita e finalmente assume seu relacionamento com ela. E aí fica essa confusão na linha do tempo mesmo, que fica difícil a gente fazer qualquer afirmação. Por quê? Roberto teve o primeiro contato com a Florinda lá no show do Chile, em outubro de 77. Caminhada para a Solidariedade rolou 4 anos depois, praticamente. Então ele ficou esse tempo todo em banho-maria com a Florinda, sem assumi-la, sem se relacionar com ela. Particularmente, acho isso muito pouco provável.
Aí o Roberto encontra a Graciela num momento muito bonito, eles conversam e ela entrega uns pertences dele. Não dá pra saber, é claro, mas de fato os dois tiveram um ótimo relacionamento, sempre. Então vamos colocar como verdade, porque sim, eles continuaram sendo pelo menos amigos. Rola até uma cena dos Araquanes reunidos e, cara, no livro, o Chespirito fala que realmente tinham alguns almoços do grupo, isso durou muito tempo, muito legal. E aí tem várias cenas de obras do Chespirito, todo mundo assistindo, e isso é lindo e muito verdadeiro. Ali somos nós assistindo tudo que esse gênio criou. E assim a nossa série chega ao fim, espero que você tenha gostado. O que eu vou fazer react agora? Fudeu. Eu prometo que eu vou dar um tempo de ficar falando sobre a série do X-Espírito, porque, nossa, esse assunto rendeu o vídeo aqui no canal, hein? Como rendeu. Mas eu espero que você tenha curtido tudo que a gente preparou com o maior carinho, todas as análises que a gente fez muito detalhadas. Agora a gente fez essa série do que é verdade e o que não é. Acho que ajudou todo mundo a entender ainda mais a obra e a vida do X-Espírito. E uma outra coisa, eu comecei fazendo vídeo de domingo para aumentar a produtividade por conta da série e tudo, mas eu acabei gostando, cara, sabe? Eu tô vendo que a galera tá gostando dos domingos com vídeo, e eu quero manter, quero continuar fazendo vídeo, tá sempre em volta de 11, 11h30 aos domingos, e eu não sei o que fazer, mas eu queria um tipo de vídeo leve, não quero ficar falando um monte de informação, muitas datas e tudo, eu queria fazer react, coisa engraçada, sei lá, dá sugestão aí do que você quer ver aos domingos aqui no canal, coisa fácil. React das pessoas que tá assistindo. Será que eu apareço? Tô zoando. Tô me iludindo só. De produzir, coisa legal de você assistir, coisa pra gente se divertir. Menos informação muito dura, muito engessada, assim. Topa essa ideia? Comenta aí, quero saber o que você achou dessa série, quero saber o que você quer ver aos domingos aqui no canal. E, inclusive, eu vou ver tudo com o maior prazer e carinho do mundo, até porque eu tô precisando da sua ajuda, quero ajuda da sua criatividade, quero saber o que você se interessa em assistir por aqui. E se você caiu de paraquedas nesse momento, eu acho que é um ótimo momento, inclusive, para você ir lá pro primeiro vídeo dessa série, analisando o que é verdade e o que é mentira, e Eu já vi todos, tem todos os meus vídeos aqui maratonar. também. E se eu quiser, eu vou fazer uma playlist aqui também de todos os vídeos que eu reagi. Fazer isso algum dia. E esse foi o vídeo, valeu, falei, fui!